Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais essa análise de Fluminhoff, Diniz e CBF. Eu vou colocar CBF, não vou colocar mais de seleção brasileira. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe e entre no divã. Opa, vai sumir alguma coisa? Sumiu. É o YouTube Live que eu fiz na sexta-feira. E a gente está voltando todas as sextas-feiras para falar mais sobre um próximo tema. Então, aguarde. Dito isso, vamos comentar bastante sobre a convocação do Diniz. Vamos falar sobre o que eu esperava e principalmente o que eu acho que vai ser o resultado. Então vamos nessa? Vamos. Bom, a seleção brasileira, ela teve a sua primeira convocação com a assinatura de Fernando Diniz. Cara, Fernando Diniz, assim, onde que o F tá não dá pra saber. Cara, que assinatura feia, Diniz, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. É a primeira vez, teve polêmicas. Eu já falei muitas vezes no meu canal, né, sobre essas polêmicas. Você convocou o jogador tal, mas você não quer convocar o jogador tal. Ou você fez tal coisa e você não fez tal coisa. E é claro que a maior polêmica ficou justamente do primeiro colocado, que foi o Botafogo. Então eu já vou iniciando, antes de qualquer coisa, antes dessa análise aqui, falar sobre o Botafogo. O Botafogo realmente está em primeiro lugar, dominando o Brasileirão de ponta a ponta. Depois que ele entrou na primeiro lugar, ele não saiu mais. E provavelmente ele nem vai sair porque ele vai ser campeão brasileiro. E aí vale destacar justamente a frase que o Diniz falou, né? Que não é porque está em primeiro lugar que não vai ser convocado. E aí muita gente ficou na bronca, até mesmo o próprio Felipe Neto, né? Eu vou até puxar aqui pra vocês o que o Felipe Neto falou. Isso aqui é do próximo vídeo. Eu já tô... O Felipe Neto, ele que é botafoguense. Ele fala uma coisa interessante, né? Que é assim, ó. A resposta do Diniz sobre o Botafogo foi repleta de amargura. Não é porque um time está em primeiro lugar que eu tenho que convocar. Agradeço muito por não ter convocado, mas a razão está clara. Acovardou-se, quis agradar ao presidente da CBF e manter tudo padrão, sem inovar nada. Todos os convocados merecem, mas alguns outros mereciam bem mais. Principalmente para renovar a seleção e começar a esperança da mudança. Parece a mesma coisa de sempre, diz Felipe Neto. E aí o Felipe Neto ele fala que os convocáveis poderiam ser o Perry, o Adrielson, o Malo Freitas e o Tiquinho. E o craque Neto afirma que tá certo o que ele disse, tanto dos convocáveis quanto da própria parte aqui inicial. Então é isso. Dito isso, voltamos aqui. Na minha concepção, diversas vezes a gente viu jogadores de Flamengo e de Palmeiras não sendo convocados. Porque o momento não era deles. O grande problema de você convocar os jogadores é justamente que você só pode escolher 23 nomes. Você não pode colocar mais nada além disso. Aqui temos 23 nomes. De um universo que tem muitos jogadores que até mesmo são muito bons lá fora, da liga mais competitiva do mundo, você procurar jogadores que realmente tenham também atuações muito boas aqui dentro, mas que normalmente se pede muito essa continuidade. Sabe, é aquela coisa que o próprio Gerson falou. Você vai escalar a seleção brasileira de momento
ou você vai escalar a seleção brasileira vendo o entorno? É no aqui agora ou pensando no futuro? E nenhuma das duas aí realmente pôde fechar somente com aquilo ali, porque não é do futuro. Tem muitos jogadores aqui que não vão nem participar da próxima Copa do Mundo, como o Marquinhos aqui que eu tô vendo, o próprio Casemiro, que talvez nem chegue perto. Você também tem o Ederson, o Alisson, que pra mim já passou o tempo, então a gente vai falar mais sobre isso. Mas é importante falar sobre isso. Não agradou nenhum, nem outro, e pra mim essa lista ficou até muito fraca. Mas eu vou explicar como. Então vamos lá, antes de a gente falar sobre isso, se inscreva no canal, faça o tiro pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais de inscrição de vídeo, e tudo às 10, 12, 20 horas, pix na tela, e desculpe pelo grito que o meu pai fez, mas é normal. Então vamos nessa. Goleiros: Alisson, Ederson e Bento. Bento eu gostei, tá? O Bento jogou muito. Aliás, se a gente pode falar de um principal nome do Atlético Paranaense hoje, é o Bento. É um cara que realmente vem se destacando. Não é à toa que o Bento que colocou o Atlético Paranaense na final de uma Libertadores. Isso daí não é para poucos. Você tem noção que um time patético como o do Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores e muito se deve por conta do Bento? Então, pra mim, ele merece muito estar aí nessa lista. Alisson, Ederson. Bom, eu acho que por conta da idade já passou. Ele poderia ter investido justamente em algo inovador, como o PR. Mas não, eu acho que ele ficou entre a certeza e uma dúvida. Ele continua na certeza. Ainda mais que a primeira convocação, a gente tem que entender sobre isso, então vamos lá. De goleiros, só para fechar aqui, eu gostei muito do Bento, acho que ele merece muito. De Alisson e Ederson, nem tanto, mas entendo porque eles estão aqui. Liverpool, que está ganhando muita coisa na Premier League. O Ederson, que foi simplesmente o goleiro campeão da UEFA Champions League, então é entendível, mas eu não gostei. Defensores, aí eu vou colocar primeiro nas laterais. Danilo, Juventus. Wanderson, Mônaco. E bom, Danilo, eu não gostei. Eu acho que tem jogadores melhores nessa posição, mas acredito que ele pegou justamente nesse quesito de certeza, tá? E Wanderson, uma surpresa justamente ali. É um ótimo lateral. Entende muito bem a dinâmica do Diniz. Isso é importante falar. E eu acho que é muito importante, tá? Ter um cara desse que realmente era do Grêmio, jogou muito bem. Acho que era do Grêmio também. Jogou muito bem e se tornou um grande jogador no Mônaco. E hoje o Mônaco ser um ótimo time é graças justamente às duas laterais. E falando na outra lateral, Renan Lodge e Caio Henrique. Renan Lodge, que realmente vem jogando até bem no Olympique de Marseille, e o Caio Henrique, que já conhece o Diniz por muito tempo. Aliás, o Caio Henrique acabou passando pelo Diniz. O Caio Henrique era um meio-campista, se tornou um lateral por conta do Diniz, e hoje, se ele joga um dos melhores futebol e sendo lateral, é por conta do Fernando Diniz, e até mesmo um agradecimento por tudo que ele fez. Eu gostei disso daí. Do Renan Lodge, regular, mais para segurança, né? A gente nota que ele sempre coloca algumas pessoas com a base da segurança. Defensor, aí você tem zagueiros: Gabriel Magalhães, Ibanez, Marquinhos e Nino. A gente nota aqui que o Marquinhos e o Ibanez, o Gabriel Magalhães é justamente aquela escolha de segurança. Provavelmente vai ser a dupla de zaga que a gente vai jogar na seleção brasileira. Mas vai destacar que todos esses caras eles têm uma coisa interessante em comum, que é o poder ofensivo do jogador.
O Nino, o Marquinhos, o Ibanes e o Gabriel Magalhães são jogadores que não gostam de ficar muito tempo na zaga, como zagueiro. E tem muita propensão em atacar nisso tudo. Eu gostei muito. A única mudança que eu tiraria aí é a Marquinhos, para colocar ou o Adrielson ou o Thiago Silva. Se é para colocar um jogador velho, é para colocar um jogador que saiba justamente se tornar um capitão. E o Thiago Silva seria interessante aí. Fora disso, discordo dessa participação do Marquinhos, que vem atuando como reserva no PSG. Já não vai ter continuação justamente ali. Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Casemiro e Joelinton. Eu vou colocar de volante primeiro. Bom, novamente são dois jogadores que estão evoluindo com o tempo, o próprio André e o próprio Bruno Guimarães. Ambos, um do Fluminense atual, outro ex-Fluminense. Você tem ali o Casemiro, que é uma certeza. Você tem o Joelinton, que jogou muito bem durante os jogos com o Ramon Menezes. Então, nada de diferente, nada de estranho. A gente pode pontuar ali o próprio João Gomes, ex-Flamengo, que está jogando muito bem e que poderia estar ali no lugar do Casemiro. O próprio Andrei, que estava na convocação ano passada, não está nessa, mas é interessante observar sempre esse jogador. Mas dito isso, eu gostei muito dos volantes do nosso time. Dá para melhorar. Eu acho que passou o tempo. Se a gente está falando de Alisson e Ederson passando o tempo, o Casemiro passou o tempo há muito tempo. Armador: Rafael Veiga, Palmeiras, Neymar Júnior, Al Hilal. Bom, Rafael Veiga simplesmente é o melhor, é um dos melhores armadores do Brasil, se não for o melhor armador, né? Ganso, eu penso no Ganso, eu penso até mesmo no próprio, mesmo que não seja brasileiro, Arrascaeta. Você também tem ali o próprio Carlos Eduardo, mas na minha concepção o Veiga hoje é incontestável. Porém, infelizmente, mesmo sendo incontestável na seleção, o fator Richarlison, o fator Neymar Júnior vai tirar ele dessa vaga. Me parece que o pensamento do Neymar é para colocar ele como meia, como armador do time, transferindo muito mais o poder de decisão durante o jogo inteiro. Vai ser interessante a gente ver o Neymar nessa nova ofensão, até porque o Neymar sempre jogou nas pontas, até mesmo no próprio Barcelona jogava muito nisso. Mas vamos ver, né? Vai ser interessante, né? A saída um pouco do Neymar nessas pontas, a volta dele para a seleção brasileira, e a gente vai ver o que muda nisso tudo. Eu gostei, nenhuma mudança que eu faria ali. Pontas: Antony, Manchester United, Gabriel Martinelli, Arsenal, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Novamente, 4 nomes que se destacaram bastante no futebol internacional. Antony vem jogando bem no Manchester United, o Gabriel Martinelli vem jogando bem no Arsenal, que despontou muito na Liga ano passado. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid, que jogaram uma barbaridade também e foram os melhores jogadores do mundo, basicamente. Ele que jogar mais na segurança, né? Na minha concepção, me parece que ele jogou muito mais na segurança do que na inovação, nisso tudo. São jogadores que já foram convocados pelo Ramon Menezes, que também já foram convocados pelo Tite. Sinceramente mesmo, a única situação ali que eu tenho é o Antony, que eu não colocaria o Antony, eu colocaria outro jogador no lugar. Tá? Eu acho que o Antony foi colocado muito por conta do próprio Luiz Henrique. O Rafael Veiga foi colocado muito por conta do Paquetá. Então, tudo bem, vamos continuar com ele. Centroavante: Matheus Cunha, Wolverhampton, Richarlison, Tottenham. Eu particularmente gosto do Richarlison na seleção brasileira, mas eu acho que está devendo muito. E já deveria ter sido pensado uma outra pessoa. Sabe? Você tem ali no Porto o Everton. Você tem ali diversos outros centroavantes muito interessantes.
Eu particularmente não gostei desse centroavante. Mas é interessante que os dois eles têm a mesma característica, que o Diniz já gosta muito, que é um jogador que não é muito de pivô, mas sim um jogador de velocidade. Dito isso, eu acho que esse time tem bastante característica do Diniz. A minha análise principal é justamente que todos os jogadores, muitos deles conhecem o Diniz, veem muito os jogos do Diniz, e é por isso que ele escolheu. Dito isso, espero que a seleção brasileira vai bem e tomara que consiga bons jogos nesses jogos futuros. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição desse vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.